do negro manto dos ayatollahs, como se do alto das casas fosse possível antecipar o parto de luz que sangra na madrugada. E esse poema entrou na internet e aconteceu esse milagre da comunicação. Acabou indo para vários sites, Twitters e Facebooks e começou a ser traduzido em várias línguas. Eu já tenho até agora umas 8 línguas: polonês, dinamarquês, inglês, espanhol, alemão, italiano, até esperanto. Tem alguém aqui que fala esperanto? Não. Pronto. Eu assisti durante a minha vida, na verdade, eu diria, alguns dos principais momentos da poesia brasileira e, evidentemente, os principais momentos da política brasileira, da vida social brasileira. E essa inter-relação sempre me perseguiu. Desde os tempos de estudante, participando do Centro Popular de Cultura, da UNE, onde se pretendia fazer uma poesia mais próxima da realidade, até os embates durante a ditadura. Hoje, quando a gente fala com jovens sobre a ditadura que houve no Brasil, fica até difícil a gente dizer para eles como é que era. Parece até com a história dos Beatles. Outro dia um amigo meu falou que estava conversando com um jovem, falou: os Beatles. Aí o menino falou: meu pai me falou. Era uma coisa que pertencia ao passado, não era uma experiência vivida. Pois bem, durante a ditadura, houve um momento em que o meu fazer poético acabou interferindo com alguns incidentes políticos. O Figueiredo, que era um general que havia pedido que as pessoas o esquecessem, e as pessoas não se esquecem dele, né? Nem podem se esquecer, mas porque, no meu caso particular, ele era o meu tipo inesquecível. O general Figueiredo, lá para as tantas do governo dele, dizia à imprensa, ele não estava ligando muito para as coisas do cotidiano. Largava o país na mão do Delfim Neto, que era o ministro das Finanças, e ficava andando a cavalo, andando de motocicleta lá em Brasília, e o país um pouco à deriva, crises de toda sorte. E eu escrevi um artigo no Jornal do Brasil, nessa ocasião, chamado A Preguiça do Presidente. Porque todo mundo dizia que não trabalhava, então dá o nome às coisas, né? E a epígrafe desse artigo era uma frase do Macunaíma, do Mário de Andrade: ai, que preguiça. E acontece que o presidente leu isso e não gostou, com toda razão, e ficou furioso. Me disseram pessoas que trabalhavam com ele no palácio depois, que ele esbravejava, dava socos, falava palavrões, esse Santana, não sei o que e tal, etc. E estava tão possesso com aquilo e tão indignado com a coisa do governo em si, que ameaçou renunciar. Aí eu estava em casa e de repente recebo um telefonema da Veja dizendo: olha, o presidente leu aí um artigo seu, está possesso e dizem que ele vai renunciar. E a Bolsa de Valores já subiu, né? E o Tancredo, que é pré-candidato, já fez um discurso lá em Poços de Caldas, dizendo para as pessoas que não ofenderem o presidente, que ele é muito sensível, que nós temos que fazer a transição democrática. E a imprensa começou a me telefonar e eu pensando: ai meu Deus, eu escrevi um artigo aqui, e aí? E aí, como você sabe, ele não renunciou. Então eu tenho que vir aqui a Dois Córregos para fazer um depoimento e um meia-culpa fundamental. Tudo que aconteceu no Brasil, de lá para cá, a culpa é minha. Tudo. Se eu fosse um melhor escritor, se eu soubesse colocar melhor ali um verbo, um adjetivo, Figueiredo tinha renunciado. E se ele tivesse renunciado, a gente não teria tido Sarney, a gente não teria tido Collor, né? E assim por diante. Tudo que aconteceu de lá para cá, a culpa é minha, por ser mau escritor. Essa relação é uma relação que tem desdobramentos.
Em outros episódios, o Figueiredo resolveu responder esse artigo. O secretário pessoal dele escreveu um artigo chamado O Trabalho do Presidente. Saiu no mesmo lugar no jornal no dia seguinte. Evidentemente, eu não ia polemizar com o presidente, quem sou eu? Aí eu escrevi, terminei um poema que eu estava trabalhando há muito tempo, que tinha um título muito pouco poético, que se chamava Sobre a Atual Vergonha de Ser Brasileiro. Que, para meu azar, do Brasil continua muito atual. Volta e meia aparece na internet aí, se aplicando, sendo aplicada a várias situações que ocorrem no país. Mas nesse período, houve um momento em que ocorreu lá no Rio de Janeiro aquele famoso episódio do Rio Centro, quando alguns militares resolveram colocar umas bombas durante um encontro de estudantes, sindicalistas, no 1º de maio, e as bombas, como você sabe, explodiram nas mãos dos próprios militares. E houve um problema no país, porque a imprensa não podia dizer claramente que tinham sido os militares que puseram aquelas bombas que queriam um fechamento do regime. E a população estava indignada com aquilo, a imprensa não podia dizer claramente as coisas. E aí voltamos a esse tópico do indizível. Ou seja, há certas coisas que você só pode dizer pela poesia. No meu caso pessoal, não adiantava, não solucionava, não resolvia escrever um artigo. Tinha uma coisa mais visceral. Se eu não fizesse em forma de poesia aquilo, eu ia ter um infarto, porque eu não estava dormindo de indignação com as coisas que aconteciam. Então, durante vários dias, elaborei um poema que tinha, inclusive, várias pretensões. Primeiro, era um poema para ser publicado em jornal. Por consequência, tinha que ser um poema inteligível. Tinha que ser um poema que trouxesse um vocabulário que a população média pudesse assimilar. E que tocasse no assunto especificamente. E no meu caso específico, eu resolvi colocar em prática nesse poema uma série de artifícios, de técnicas que a poesia concreta havia trazido para a literatura brasileira. Era o jogo da palavra. Falava como jogo, como repetição, como sonoridade, para que as pessoas entrassem no jogo poético. Porque, tradicionalmente, a origem da poesia vem do jogo. O jogo verbal, o jogo da palavra, é que congregava a tribo, congregava as pessoas em torno desse mistério. Você sabe que aquele livro do Huizinga, Homo Ludens, o homem do jogo, que joga, etc., tem um capítulo especial sobre jogo e poesia. Então, nesse poema, eu resolvi tentar colocar ao mesmo tempo várias ideias. Esse poema tem sido reproduzido aqui e acolá, está gravado em disco, foi letra de 2 ou 3 composições de rock, da pesada, e de alguma maneira ele saiu das minhas mãos. Eu vou ler para vocês, para ilustrar isso, só a primeira parte do poema, onde eu tento dizer de outra maneira o que eu estava colocando até agora. A implosão da mentira. Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegres.